Então, né, quando eu fiz o meu vídeo falando mal da Pixar, eu jurava que a maioria dos comentários seriam me xingando, só que pra minha surpresa, a maioria dos comentários na real foi dizendo que eu deveria assistir Universidade Monstro. Isso foi uma coisa que me deixou muito surpreso, inclusive surpresa é uma ótima definição pra esse filme, já que foram poucas as vezes que eu não fui surpreendido enquanto eu assistia isso. Foi engraçado ver esse filme porque desde o começo eu já falei, olha só que legal que eles estão fazendo aqui, afinal por mais que eu já imaginasse que o Wazowski fosse ser meio excluído e tal, ainda assim a simplicidade na origem da vontade dele em assustar me deixou surpreso. É que assim, nem sempre as coisas precisam ter uma mega explicação ou gloriosos propósitos, sabe? O simples ainda funciona e funciona melhor do que parece. Mas eu tava falando surpresa, né? Afinal, olha só, o vilão do primeiro filme começar como colega de quarto e todo bonzinho, só que bonzinho de verdade, me quebrou demais. Eu não esperava que ele ia ser aquele vilão que vai sendo corrompido, eu achei que ele sempre tinha sido do mal e pronto. Enfim, eu também me impressionei que nesse começo o Sully não é um babaca, mas também não deixa de ser sem noção. E quem diria que na hora que o Wazowski fala que vai botar o Sully no chinelo, ele realmente coloca e eu não tava esperando por isso. Eu achei que ia ser o clichê de sempre, mas enfim, sabe o que mais me quebrou? Foi o fato do Sully ter sido culpado do próprio fracasso. E além disso, agir como se o Wazowski tivesse a verdadeira culpa de alguma coisa. O maluco literalmente cavou a própria ruína e não quer aceitar isso. Sorte é dele que o vilão do primeiro filme tava com a turma errada e o Wazowski precisava de mais uma pessoa que nesse caso era um monstro e não uma pessoa, mas enfim, ele precisava de mais um para os jogos vorazes dessa universidade. E obviamente o Wazowski pegou o pior time possível, além de ter que carregar o Sully nas costas mais uma vez, coisa que vai ser bem comum durante esse filme. E assim, eu tinha dúvidas do que aconteceria se o Sully não estragasse tudo, mas por outro lado eu não tenho nenhuma dúvida que se não fosse um milagre de roteiro eles nunca teriam ganhado a primeira prova. Mas o que eu gostei é que depois da segunda prova eles ficaram populares, o que era mentira, na real era só uma armação para eles serem ainda mais zoados. Eu lembro que quando eu vi essa cena eu fiquei tipo, eu lembro, como se eu tivesse visto esse filme há muito tempo, sendo que eu vi agora há pouco. Enfim, na hora eu fiquei tipo, nossa, mas eles já estão tipo mega aceitos, eles venceram sim, mas foi mega na cagada, tá ligado? Só que depois eles são zoados e eu fiquei tipo, ah tá. Porque essa é uma parada que na minha cabeça faz todo sentido, afinal como eu falei, eles ganharam na cagada, não tinha lógica eles ficarem populares assim, do nada. Só que é aquilo, né, normalmente quando tem essa situação ruim, todo mundo desiste, todo mundo fica pra baixo e tudo mais. E aí, obviamente, que sobra pro Wazowski carregar o time dele de novo. E ele manda aquele discurso motivacional e tal, só que antes ele leva todo mundo pra usina dos monstros. Eu não sei como é que se fala isso, eu não lembro agora, mas enfim. Engraçado, é bem fácil invadir esse lugar, né? Eu achei que fosse mais seguro, afinal todo mundo é doidinho só por causa de, tipo, aquela parada das crianças serem tóxicas, alguma coisa assim, mas enfim. E é óbvio que, como eu falei, não podia faltar o discurso motivacional do Wazowski, mostrando que não precisa ser igual a ninguém, e que cada monstro lá era diferente. A famosa mensagem dentro da história, sabe? E aí pronto, o time que era o pior de todos começa a se tornar cada vez melhor, e dessa vez eles estavam realmente se tornando populares, e dessa vez fazia sentido. Só que aquilo, né, rapaziada, o Ciclope Verde era muito gente boa e tal, muito inteligente, muito esperto, mas de assustador ele não tinha nada. Sendo justo aqui, nem o Sully é tão assustador assim, afinal de contas eles não podem fazer os bichos ser muito assustador, porque senão não dá pra vender bonequinho. Mas enfim, o Sunny, quando se toca disso, ele faz cosplay de aluno padrão que deixa pra estudar tudo no último dia, só que nesse caso ele queria ensinar o Ciclope tudo no último dia ou na última noite. E assim, é no desafio final que a gente descobre a origem do vilão lá de Monstros S.A., né? Um dos vilões. A origem é meio meh, mas assim, faz sentido com o personagem do filme, nesse filme. E assim, eu confesso que eu fui enganado, achando que meu mano Wazowski tinha mesmo conseguido assustar de verdade. Eu achei que tinha tudo dado certo, mas infelizmente era armação. Me quebra muito o Ciclopinho Verde não ter conseguido numa simulação, mas achar que ia conseguir ser assustador na realidade. Tipo, qual o sentido na cabeça? Tudo bem, ele já tava perdido, então pra ele tanto faz, mas... Eu confesso que a cena em que ele descobre que não conseguiu assustar me quebrou bastante. Tipo, quando vem aquela cena que ele uau, e eu fiquei tipo, ele realmente assustou, realmente conseguiu, eu fui enganado. E eu acho isso muito da hora como eles fizeram essa cena, tá? Mas enfim. Só que assim, a gente sabe que a parte inteira deles no mundo humano é pra desenvolver a relação entre o Sully e o Wazowski e dar explicações, porque assim, né? Só que eu meio que não tenho muito a dizer sobre essa parte. Ela é boa porque ela é boa e ela tem uma razão pra existir. Mas é legal saber que o Sully não tinha privilégios, mas ainda assim tinha suas próprias lutas. E a explicação que eu mencionei é que no futuro eles iam ter monstro treinador e monstro assustador. Confesso que me quebra muito a parada deles acharem os humanos radioativos depois de ter assistido Monstros S.A. e saber de toda a verdade, mas enfim, é aquela coisa que é uma sensação boa, por assim dizer. Mas a outra parada que eu achei da hora é que mesmo eles mostrando o potencial dos dois e surpreendendo a diretora, que por sinal eu achei o design da parte de cima dela muito brabo, mas definitivamente a parte de baixo me dá mais agonia do que saber que o anime Isekai do smartphone tem mais chance de uma nova temporada do que o anime de 86.
Ou o fato de que tu tá aqui até aqui nesse vídeo, mas não deixou o like nem comentou Morango Monstro para ajudar no engajamento. Enfim, eu curti que mesmo com tudo isso, eles não voltaram pra universidade, mas ainda assim foram pro bagulho de assustar lá do primeiro filme. E começaram de baixo até se tornarem tão famosos como a gente vê lá no primeiro filme. O que torna isso tudo muito melhor ainda. E o que torna eles serem tão brabos lá em Monstros S.A. ainda melhor. Já que agora a gente sabe que eles não começaram como os grandes fodões, eles se esforçaram mesmo pra estar ali, sabe? E a montagem deles subindo na firma é o mais puro suco do maravilhoso fanservice. E sim, o filme ele acaba aqui, e olha, eu tô impressionado, essa animação é mesmo boa demais. Sendo honesto, eu acho que é um filme que foi uma ideia muito melhor fazer um bagulho mostrando a origem dos personagens do que, sei lá, uma continuação. Eu não cheguei a me arrepender de ter demorado pra ver esse filme, mas eu fico feliz de finalmente ter assistido. Eu acho que Universidade Monstro é o seguinte, o filme já é bom por si só, mas quando você já assistiu Monstros S.A., parece que ele fica ainda melhor. Eu não sou capaz de dizer se Universidade Monstro é melhor ou pior que Monstros S.A., porque eu não reassisti esse filme, sim, eu não reassisti. Peço perdão porque eu não tava muito afim de ver, porque era só quase 2 horas de filme, né, pra ver só para falar, é melhor ou é pior. Mas eu acho que agora eu sinto que eu paguei a minha dívida assistindo Universidade Monstros, e esses foram os meus pensamentos enquanto eu vi o filme, literalmente foram esses meus pensamentos. Mas enfim, te vejo numa próxima, se tiver uma.